Olá, nono ano, tudo bem? Eu sou o professor Edi Joel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, ao responsável seu aí que possa estar acompanhando a aula e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre transformações químicas, né? Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre as transformações físicas, mas já eu vou desenvolver mais isso aí. Quero dizer que para interagir no chat aqui, lembrando que vocês sempre são muito bem-vindos, né? E para interagir no chat aqui com você, nós temos aqui a ilustre presença do nosso querido professor Magno. É isso aí, a parceria de sempre, aqui eu e o Edi Joel, nós estamos aí, eu estou aqui na moderação, então eu espero que as interações sejam bem legais. Aproveito aí também para dar as boas-vindas aos professores, aos alunos, aos demais que possam estar assistindo a nossa transmissão dessa aula. E aí dizer também algumas observações aqui, a nossa aula é um pouco mais curta, ela tem 27 minutos, né, Joel? Sim. Também a gente conta aí que os professores também, na medida do possível, é claro, e se puderem, quando houver as interações, que coloque o nome dos alunos que estão participando, de repente da série A, B, C, ou então nominalmente mesmo, porque eles gostam dessa participação e que a gente leia aqui. E isso não quer dizer, evidentemente, que o professor não seja bem-vindo para fazer aí a sua participação também, dar a sua contribuição e etc. Então, uma boa aula a todos. Isso aí. Obrigado, professor. Lembrando, né, para aqueles professores que não estão muito familiarizados com o centro de mídia, né, a gente tem observado nas outras aulas, o professor ele é o intermediário entre o aluno e a gente. Tá bom? Então, assim, porque às vezes alguns ficam perguntando lá no chat, mas não tem aluno no chat. Não tem mesmo, desde agosto do ano passado não tem. Tá? E aí, às vezes acontece acidentalmente de algum aluno entrar, mas o normal é que o professor interaja, né? Ele tem o chat da escola, ele interaja com os alunos e mande pra gente aqui, né? Conforme o professor Magno já falou muito bem. De preferência você coloca lá, então, o nome do educando, a sala, né? O nome da escola, eles gostam, tá? E o professor sempre lê lá e a gente sempre participa junto. Lembrando que essa aula é uma construção coletiva, né? Ela não é minha, não é do Magno, ela é nossa, tá bom? Bom, vamos ver aquela parte mais burocrática aí. Vamos ver então qual que é a habilidade que vai ser trabalhada aí, ó. É a 0902. Identificar e comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas. Então a primeira coisa aí é isso, né? É a habilidade que a gente vai trabalhar, tá bom? E aí, ó, vamos ver qual é o objetivo que o professor colocou nesta aula aí, ó. Então o objetivo é estudar as transformações químicas, comparar com transformações do estado físico, para que haja percepção de que nas transformações químicas, diferente das físicas, ocorrem alterações na composição química da matéria. Tá? Então a gente vai desenvolver esse assunto aí. Muito bem. Então como que nós vamos fazer isso? Então a gente vai compartilhar a informação, refletir, interagir aqui no chat, contribuir, claro, né? Ambos, né? Aqui é uma contribuição mútua e resolver atividades, tá bom? Então é isso. Bom, eu pensei essa habilidade dessa forma, eu gosto sempre de falar isso nas minhas aulas, não quer dizer que é a única forma e nem que é a melhor forma, né? Às vezes tem gente que fala assim, o Estado fez um material, eu sou obrigado a trabalhar desse jeito. Não, aqui é uma forma de trabalhar. Você tem todo o direito de usar um pedaço, uma parte, modificar, tá bom? Mas, é lógico, a gente traz uma discussão e a ideia é que essa discussão gere alguma coisa lá na sala de aula, tá bom? Como que a gente pode acompanhar essa aula aí, os meninos, né? Como que vocês podem acompanhar as aulas? Então, usar o caderno para anotar as aulas, as dúvidas, né? Fazer a resolução das atividades, identificar essa aula com data e título é importante, tá? Até porque a gente está colocando uma tarefa lá no sistema, o sistema está passando por um probleminha que a gente acredita que até amanhã à tarde seja resolvido. Mas a gente está colocando uma tarefa, e essa tarefa o professor da sala de aula ele pode usar, inclusive, para complementar a nota. Tá? Vale como presença aqui no centro de mídia, né? E o professor pode, inclusive, utilizar para complementar a nota. Tá bom? A gente vai estar colocando essas tarefas, algumas já estão lá, outras não. Hoje está meio confuso porque está tendo uma manutenção, mas a gente acredita que até amanhã, por volta do meio-dia, esteja tudo resolvido. Tá bom? Bom, na aula anterior, só para recordar aí, a gente falou que a matéria ela é formada por átomo, né? Então tem um exemplo aí de um átomo de hélio, né? Então tudo é formado por átomo, tá bom? E aí os átomos podem formar moléculas, então aí a gente está vendo o exemplo aí de
1, 2, 3, 4, 5 moléculas de água, né? E se você vê que a molécula da água ela é feita de H2, né? Então ela vai ter 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, tá bom? Então cada bolinha branca aí representa o hidrogênio, cada bolinha vermelha representa o oxigênio. Então essa aí está representando a molécula de água, que é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então é só para a gente fazer aquela revisãozinha básica. Bom, quando a gente fala de estado físico da matéria, né, nada mais é do que esse comportamento da coesão entre as moléculas aí, ó. Quando eles estão bem coesos, está no estado sólido, né, quando começa aí a haver uma perturbação, seja por aumento da temperatura ou da pressão, né, aí está no estado, aumento da temperatura ou diminuição da pressão. Aí entrou no estado líquido e se você aumenta ainda mais a temperatura e diminui a pressão, ou diminui a pressão, você vai para o estado gasoso. E tudo isso aí, gente, é interação física, tá bom? Por que é interação física? Essas bolinhas aí que estão representando a molécula, elas não sofreram alteração. Se é no caso da água, seja no gelo, seja na água líquida, seja no vapor d'água, as moléculas vão ser de H2O, tudo bem? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Quando eu falo de interação física, não tem alteração da molécula, tudo bem? E aí, ó, a gente vai relembrar aí, se eu aumento a temperatura e diminuo a pressão, eu posso passar do sólido direto para o gasoso, que é a sublimação, posso passar do sólido para o líquido, que é a fusão, posso passar do líquido para o gasoso, que é a evaporação. E se houver o contrário, né, a diminuição da temperatura ou aumento da pressão, eu posso passar do líquido para o sólido, eu tenho a solidificação, eu posso passar direto do gasoso para o sólido, vou ter a ressublimação, e eu posso passar do gasoso para o líquido, eu vou ter a condensação. Bom, muito bem, tudo isso a gente falou na aula passada, e aí eu quero saber o seguinte, conforme eu disse, todos esses processos aí, não houve alteração na molécula. A molécula de água aí, no caso, continua sendo água. Se fosse uma outra substância química qualquer, né, se só mudou de estado físico, não houve alteração na molécula. E aí eu pergunto para você, quando é que eu posso dizer que houve uma reação ou uma transformação química? Eu vou dar 1 minuto para você responder. Tá bom? Bom, tem duas coisas aqui que a gente tem que separar. Primeiro que a gente está passando por uns problemas técnicos, é claro, teve um pessoal aqui que já percebeu, né, que parece que está com o CMSP Web, está caindo e tudo mais, e tem alguns professores que estão encontrando aí uma certa dificuldade. E os outros responderam aqui ao questionamento, né? Quando que há uma reação química, então aí tem a contribuição aqui da professora Flávia, que colocou quando muda de forma, olha só, e é verdade. Tem aqui também a professora Márcia colocou quando apresenta mudança de um comportamento nas moléculas, também é uma boa ideia, né, Edson? Sim. E aí, juntando tudo junto e misturado, a professora Regina colocou assim, quando apresenta mudança e comportamento nas moléculas, que aí vai dar toda a diferença e tudo mais. E muda de forma também, professora Nayara, formação de uma ou mais substâncias, professora Elaine, e aí até que enfim apareceu aqui da PEI Casper Liber, um abraço aí aos alunos do 9º ano A, 9º ano B, que responderam. A maioria respondeu que é a alteração nas moléculas. Resposta dos alunos aí que estão participando aqui com a gente. Tem abraço aí?
tem vários abraços, vários cumprimentos aqui, tudo mais, está todo mundo aqui junto, viu, Ed? Isso aí. Tem inclusive o aluno Vitor, que é aluno da professora Raquel, que colocou, ele respondeu aqui, quando apresenta mudança de comportamento nas moléculas, parece que está aparecendo esse padrão e tudo mais, né? Também tem o caso que o professor Luciano colocou bem aqui, que forma uma nova substância, né, com características modificadas das moléculas, né? Aí você está vendo que uma resposta acaba complementando a outra, por isso que é importante sempre a participação. Só para fechar, a aluna Jennifer respondeu, quando muda de forma, é aluna da professora Silvia. Um abraço aí, valeu pela participação, todos. Quer continuar lendo, Ed? Não, pode ir. Gente, então assim, perfeita a participação de vocês, é isso, né? Então, há uma mudança ali na molécula. O que eu complementaria? Dá para eu perceber, normalmente, quando está havendo uma reação química, porque pode aparecer mudança de cheiro, mudança de cor, tá bom? Pode aquecer, né? Normalmente vai acontecer alguma coisa diferente ali no processo, tá? Que não é, por exemplo, pode ser um aquecimento da própria reação, não que o fato do ambiente estar quente vai gerar essa reação. Então, algumas coisas, alguns sinais serão dados, além de tudo isso que vocês falaram, tá? Alguns sinais serão dados para vocês perceberem que está havendo uma reação ou uma alteração química. Tudo bem? Como exemplo, eu vou colocar aí, pode colocar na tela, por favor. Né? Eu tenho aí um alicate, eu vou colocar alicate, acho que isso aí tem até outro nome, mas um alicate aí enferrujado. Então o que aconteceu aí? Você tem o ferro, né, ou o metal aí que é formado o alicate, e as moléculas de água e de oxigênio ali do ambiente começaram a interagir com este metal que estava ali, tá? Então está havendo ali uma alteração da molécula do ferro, que está interagindo com a molécula de água e que está interagindo com a molécula de oxigênio. Eu posso dizer que está havendo uma reação química, tá bom? E aí eu quero saber de vocês o seguinte, de novo aqui, só para vocês entenderem. Então ferro mais água mais oxigênio sofre uma reação, né, que é o que significa essa setinha aí, que vai gerar ferrugem. Então eu vou ter os reagentes ali, que é o ferro, a água e o oxigênio, e vou ter ali o produto final, que é a ferrugem. Tá ok? Muito bem. Dito isto, eu quero saber de vocês o seguinte, o mesmo alicate sem ferrugem pesaria mais ou menos que o alicate enferrujado? Ou ficaria no mesmo, né? Por quê? 2 minutinhos aí.
Olha, teve aqui algumas contribuições, algumas falando que aumenta, algumas falando que diminui. Na verdade, tem uma outra aqui também que até se discutiu se isso daí é um alicate mesmo. Eu acho que é um alicate daqueles de pressão, né, João? Só que está faltando uma peça ali que deve ter oxidado e tudo mais. Mas teve uma professora aqui que colocou que podia ser uma chave inglesa. Eu acho que não, acho que é alicate mesmo, mas tudo bem, tudo bem. Agora, quanto a essa questão, olha só, tem a professora Márcia que está aqui participando com a gente já faz algum tempo, já tinha colocado já a participação dela, colocou que pesaria mais por abrigar mais substâncias, né? Se você pensar que é o ferro e agora é o ferro mais oxigênio, então dá a entender aí que talvez nessa hipótese aumente a massa e aí dê mais peso. Sim. Já o Rodrigo, que é nosso aluno ilustre aí, muito boa tarde aí para o Rodrigo, ele escreveu que menos, pois há menos matéria, ele entendeu no alicate, né? Então gerou um pouco de dúvida. Dá para discutir isso aí, dá, lógico que daí a discussão é bem legal. Sim. A professora Cristiane colocou, pesaria mais, pois houve e aí parou aqui no meio, talvez o aplicativo tenha caído, sim, alguma coisa assim, mas ela colocou mais, tá bom, Joel? Ok. E agora estou vendo aqui, analisando com um pouco mais de calma, o pessoal tem colocado que pesaria mais, tem mais gente colocando que pesaria mais. Certo. E tem aqueles devotos que pesaria menos. Sim. Entre que cabe eles, a discussão também. Que dá uma discussão. Sim. Entre eles o aluno Robert, que é aluno da professora Dulcineia, que acha que pesaria mais, e o Igor, que é aluno da professora Érida, que colocou que pesaria menos, pois falta ferro. Então, eu entendi. Tá? Eu na minha resposta oficial, eu coloquei que pesaria mais, porque você tem a soma, conforme já foi dito aí. Você está acrescentando material, né? Está reagindo com o oxigênio do ambiente, com a água do ambiente, então você está acrescentando material. Entretanto, né, cabe salientar que se a gente, no caso eu desprezei a questão da corrosão, né, que se começa a corroer, aí começa a perder material, e aí pode até pesar menos. Tá? Então, se a gente não considerar a questão da corrosão, considerar só a questão da oxidação, né, ali da união de moléculas e tal, tá bom? Mas eu acho que vale a discussão, né, porque a gente precisa pensar além, né? E você tem alguma coisa para acrescentar aí, professor? Não, Marcelo, eu acho que você está perfeito, porque às vezes nessas reações químicas a gente tem que ter sempre de olho que assim não é uma regra geral, né? Sim. Às vezes você está acumulando matéria ali, algumas moléculas e tudo mais, e às vezes, por exemplo, quando há desprendimento de gás, quando tem cheiro e tudo mais, aí vai pesar menos, né? Porque está saindo gás, né? Está desprendendo. Então precisa ficar sempre de olho. É uma excelente discussão, sim, de reação química. Muito bem, então vocês viram que não tem, quando a gente fala aqui, às vezes parece que a gente está sendo político, né? Não tem resposta certa, mas o fato é que a gente tem que observar o fenômeno e ver o que está acontecendo naquele momento. Né? Ciência é assim, a gente observa, aí a gente formula a hipótese, testa a hipótese, não é assim? Então legal, valeu a participação de todos, tá bom? Muito bem, mas eu vou falar um pouquinho sobre uma outra reação, que é mais a minha praia aí, certo? Porque eu, como uma pessoa formada em biologia, né, então eu vou para a minha área aqui, ó, pode pôr na tela aí. Falar um pouquinho para vocês, relembrar aí como é que acontece a fotossíntese, tá bom? Então a fotossíntese, ela vai ser aquela reação em que um ser vivo que faz, né, fotossíntese, fotossintetizante, pode ser uma planta, pode ser uma alga, pode ser uma cianobactéria, ela vai pegar gás carbônico do ambiente, tá bom? Vai pegar a água do ambiente e vai transformar isso em açúcar. Tá? Então vai pegar CO2, vai pegar H2O e vai transformar isso em C6H12O6. Ah, professor, eu preciso decorar essa fórmula? Não, mas para entender a aula de hoje é legal saber que o C é carbono, que o O é oxigênio e que o H é hidrogênio, tá bom? Então tá aí, ó. CO2 é gás carbônico, olha, ele vai ter um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Bom, a água, nós já falamos, vai ter 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. E a glicose vai ter 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Beleza até aí? Bom, então vamos prosseguir. Para a gente entender a reação, a gente precisa saber disso aí. Ah, professor, é muito pesado para o 9º ano. Não, calma, a gente vai fazer com calma. É só para a gente entender a lógica do processo, tá bom? Ó,
Aí veja só, então como é que é essa reação? Água mais gás carbônico, então são os reagentes. Aí, ó, para sofrer a reação precisa de luz, tá? E vai liberar, olha só que legal, oxigênio e açúcar. Então a planta, além de tirar o gás carbônico, que é um poluente, um gás estufa, etc e tal, né, ela ainda libera oxigênio. Não é legal? Olha o que a planta faz para você, ela te dá comida para você comer, que é o açúcar, e te dá o ar para você respirar, que é o oxigênio. E aí a gente corta a árvore porque está sujando nossa calçada, né? Vai entender, né, com a folhinha dela, né? Mas enfim. Bom, então vamos prosseguir aí. Olha só, de novo aí, ó, então eu tenho água mais gás carbônico, que é igual a oxigênio mais glicose. Olha, H2O mais CO2, que na reação vai liberar O2 mais C6H12O6. Para essa equação aí ser verdade, para isso aí ser verdade, eu tenho que ter 6 moléculas de água mais 6 moléculas de gás carbônico para gerar 6 moléculas de oxigênio que a gente respira, que é o 6O2, mais uma molécula de açúcar. Tá bom? Então pode colocar na tela de novo mais um pouquinho, só para eles entenderem. Tá aí, ó. Então, ó, eu tenho lá embaixo, ó, a última equação lá embaixo. 6H2O mais 6CO2, aí vai sofrer a reação com a ajuda da luz, não podemos esquecer da luz, e aí vai gerar 6 oxigênios na forma de molécula, ou seja, 6O2, mais uma molécula de açúcar, que é a glicose. Isso aí é a fotossíntese que a planta faz para produzir comida para ela, tá? Não é para a gente não, a gente pega de alegre que a gente é, né? Bom, prosseguindo, olha só que legal. Do lado onde está começando a reação, eu tenho quantos hidrogênios? Você vai falar 6, professor, eu vou falar que não é 6 porque ó o 2 lá embaixo. Então eu sempre tenho que multiplicar um pelo outro. 2 vezes 6, 12, tá bom? E aí, ó, eu vou olhar lá do outro lado da reação, depois da flechinha, olha lá, eu também tenho 12 hidrogênios, tá vendo? Isso quer dizer que a minha equação está certinho. Bom, olha agora aí, ó. Quando eu vou pensar em oxigênio, quantos oxigênios eu tenho? De novo lá, eu tenho 6 oxigênios na primeira molécula de H2O, né? Aí eu tenho 6 vezes 2, que é a do CO2 lá, ó. Então 6 mais 12, 18 oxigênios. E do outro lado, vamos olhar lá, do outro lado da setinha. De novo, ó, eu tenho 6 vezes 2, 12. E do outro lado 6, 18. Tá batendo? Gente, isso é para você entender o seguinte, ainda tem mais um aí, eu tenho que falar de mais um, certo? Que é do carbono, ó. Eu tenho 6 carbonos de um lado e tenho 6 carbonos do outro, tá bom? Então tá aí, pode voltar para mim, por favor. Isso é para você entender o seguinte, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Saiu o carbono de um lado, ele tem que aparecer do outro lado. Saiu o hidrogênio de um lado, ele tem que aparecer do outro lado. Saiu o oxigênio de um lado, ele tem que aparecer do outro lado. E se eu for pesar a quantidade de reagente de produto, tem que dar também o mesmo peso, a mesma massa que a gente fala. Então isso é uma regra, tá bom? Então as coisas vão se transformando na natureza. Mas vai estar tudo ali. Quando a gente fala em nível molecular e em nível atômico, vai estar tudo ali. E olha só que legal, só por nível de curiosidade, porque você vai ver isso lá no ensino médio. Mas esse oxigênio que sai aí, ele não é do gás carbônico, ele é tirado da água, tá? Então o que, que a planta faz? Ela usa o hidrogênio da água e libera o oxigênio, tá bom? E aí o carbono e o oxigênio do gás carbônico ela vai utilizar também para fazer o açúcar. Não é legal? Ela pega um negócio que é poluente, o CO2, e transforma em açúcar pra gente. Olha que legal. Gente, eu vou dar um minutinho bem rapidinho para você responder para mim aí, ó. No caso da fotossíntese, houve modificação das moléculas? É uma reação química ou só houve uma transformação física? Um minutinho.
Olha, Joia, foi unânime aqui a reação química. Sim, teve reação química e não física. Reação química, muito bem. Todos aqui que estão participando estão de parabéns. Inclusive o aluno Lucas, que está aqui colocando a sua... Disse que tem uma reação química, isso aí. Gente, isso que eu mostrei para vocês foi um exemplo de balanceamento químico. Tá bom? O pessoal pediu aí no chat para eu falar, então estou comentando. Então, ó, o que nós vimos nessa aula? Quando ocorre uma reação química, uma substância é transformada em outra. Pode haver alteração de cheiro, cor, densidade e temperatura. A soma da massa dos reagentes deve coincidir com a soma da massa dos produtos. E o número de átomos de reagentes deve ser o mesmo do produto. Eu vou ficar por aqui e o professor Magno tem um recadinho para você. Foi rápida a aula, infelizmente está acabando, mas não esquece aí de falar o que você achou da nossa aula. Você pode acessar aí pelo QR Code, pelo link aí. Clica aí e fala o que você achou da nossa aula. A gente vai ficando por aqui. Na sexta tem mais, né, Joel? Isso aí, sexta-feira tem mais. Estaremos aqui juntos. Valeu, obrigado, galera.